Gente, 11 horas, 9 minutinhos. Vamos embora para a nossa entrevista de hoje. Aqui no estúdio, nosso papo é com o Procurador-Geral do Estado, Antenor Roberto. Na pauta, entre outras tantas, a gente vai falar sobre a aposentadoria dos servidores estaduais, que é um assunto que interessa muita gente. Vamos falar sobre a judicialização nas ações públicas, tá? Mas eu queria já começar perguntando... e se você de casa quiser participar, tá? Você já sabe o nosso zap, é o 999735736. Mande sua pergunta, seu comentário. Enfim, a gente está aqui para receber e repassar para o Antenor Roberto, tá certo? Vamos começar falando sobre os 54 anos da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado. Bom dia. E sobre esse canal tão importante entre PGE e a população. Bom dia, Antenor. Seja bem-vindo. Bom dia, Margot. Bom dia, Franklin. E Felipe e Pedro estão aqui na assistência, toda a audiência. Nós começamos ontem as celebrações exatamente dos 54 anos da PGE. E dia 13 de maio, que é uma data, inclusive, uma referência na história do Brasil, que é a data da subscrição da Lei Áurea. Sim. Um momento, digamos, que marca o Brasil se distanciando da sua marca de um país escravagista que até hoje tem esse legado tão pesado na sociedade, com tantas implicações. Né, foi a mais longeva das nações a praticar a escravidão. Bom, o Procurador de Estado, nós somos a advocacia pública que está inserida dentro das funções essenciais. E nós somos exatamente o advogado do ente federado. Então, cada estado do Brasil, inclusive o Distrito Federal, tem este órgão chamado Procuradoria-Geral do Estado. Nós temos a exclusividade na representação judicial. E órgão fiscalizador. O governador Fátima Bezerra, que eu estive vice-governador durante 4 anos e, portanto, diretamente ligado à PGE, também ajudando a PGE, na época o Procurador-Geral Dr. Luiz Antônio Marinho. Nós construímos uma sinergia muito grande e a governadora tem a exata noção da importância da PGE. Por isso que hoje a carreira de procurador do Estado do Rio Grande do Norte está parametrizado com as carreiras no Brasil inteiro. Nós somos uma carreira, nesse aspecto, bastante completa. O que se discute muito, que é hoje o Dia Nacional da Mobilização, hoje é o Dia Nacional da Mobilização das prerrogativas da advocacia pública, dos procuradores de Estado. Então, está havendo em Brasília até um ato nesse sentido. Se discute aspectos de autonomia, valorização, mas nós somos uma carreira muito valorizada e com muita visibilidade para o governo. Por exemplo, se você pensar qual é a obra hídrica mais importante do Rio Grande do Norte, é a barragem de Oiticica. A viabilidade da barragem de Oiticica passou pela PGE. Porque ali nós tivemos que enfrentar as desapropriações, nós tivemos que contratar obras para fazer uma nova cidade, nós tivemos que fazer supressão vegetal, nós tivemos que, inclusive, construir uma nova cidade, um novo comércio, uma nova indústria. Então, veja como foi complexo, é uma obra hidrossocial. Se você pensar aqui em Natal, essa obra que desafia há muito tempo a administração pública, já são quase 20 anos, que é o Protransporte, essa integração na Zona Norte. As desapropriações contando com o apoio da PGE e as orientações da PGE. Então, por onde você olhar na questão de obras estruturantes, nós temos, por exemplo, uma retomada agora que o nosso governo retomou muita coisa pelo perfil desenvolvimentista do governo de fato. Mas, por exemplo, o DIBA, que era exatamente um projeto agrário que a gente tem ali da agricultura no Baixo Açu, é fantástico, porque agora a gente retomou isso com o governo cidadão, a gente fez o financiamento dos canais e estamos melhorando a qualificação e regularização. Ali vai se produzir limão e várias outras culturas importantes. Então, a gente está sempre orientando o governo nessas obras, mas também junto aos servidores, orientando a questão do direito dos servidores, que muitas vezes existem direitos que são devidos, têm que ser reconhecidos, outros têm que ser contestados. Então, é uma atividade permanente. Na área da saúde, que é muito judicializada, vocês devem ter sempre aqui na mesa esses comentários. Na área da saúde, apesar da tripartite, atribuições que são da União, do Estado e do município, mas eu sempre brinco dizendo o seguinte: a robótica da União é mais avançada do que a robótica dos Estados. E a União, ela se protege porque, se o procedimento for na Justiça Federal, é difícil você fazer um bloqueio numa conta da União, mas você encontra uma conta do Estado para bloquear. Então, o Estado termina hoje, os Estados fizeram inventário, que na hora da prestação, na área da saúde, dos procedimentos, mesmo aqueles que não são da competência do Estado, muitas vezes nós somos chamados a pagar e depois tem que buscar a compensação junto à União. Mas a boa notícia é que o ministro Gilmar Mendes está coordenando uma mediação para facilitar a vida do administrado que precisa do tratamento, que precisa do insumo médico, e nós vamos então ter um modelo mais seguro para quem vai precisar demandar na justiça, quando não consegue espontaneamente ter pela política pública, né? Porque o custo da saúde é altíssimo, é sempre uma coisa de enxugar gelo,
mas pelo menos agora a gente vai ter mais segurança do que vai ser discutido na Justiça Federal, do que vai ser discutido na Justiça Estadual, quais são as obrigações que tem a União de pagar e quais são as obrigações que os estados e municípios têm. Então isso vai ficar, eu acredito que dentro dos próximos 3, 4 anos vai melhorar muito a judicialização da saúde com qualidade, porque não basta você entregar, é preciso saber se você está entregando uma coisa que já que o orçamento é público, eu não posso entregar para você um medicamento que é experimental, não tem nenhuma validação ainda da Anvisa, não tem nenhuma aprovação científica, por exemplo. Então, ao entregar um procedimento que não está no SUS, é preciso saber se ele tem base científica para ser também patrocinado com financiamento público. Então, é outra área que a gente atua muito, essa área da saúde, o abastecimento da rede hospitalar, tudo é feito com licitações, com contratos que passam pela PGE. Você falou aí da barragem de Oiticica e acabou falando aqui do Protransporte. Verdade ou mentira? Não vou falar mito. Que essas obras estão emperradas esse tempo todo em função das desapropriações? As desapropriações são muito complexas, porque imagina que pode ser um imóvel mais simples e se envolver um inventário, por exemplo. Sim. Então, nós temos na nossa equipe, a gente conta com um decano, que eu sempre tenho orgulho de dizer, porque ele já foi procurador-geral também do Estado, doutor Francisco Salles Matos, é professor de Direito Agrário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E graças à inteligência dele na aplicação dessas regras tão burocráticas, é que a gente conseguiu destravar em Oiticica, certo? Criando servidão de passagem para indenizar só a passagem daquela servidão, não todo o imóvel. E temos feito algumas conciliações com inventários, que tem sido uma experiência também muito frutífera. A mesma coisa agora na questão do Protransporte. A gente chegou à conclusão de que o que está remanescente, nós vamos ter que simplesmente buscar fazer o depósito na justiça e chamar a uma composição na justiça com os próprios inventariantes. Porque senão você sabe, quem teve um problema na vida que precisou entrar no inventário de família sabe que é um 8 que você entra, né? Muitas vezes, né? Envolve muita composição, muita conciliação, muita disputa. Então, e ainda nós tivemos o problema do Protransporte, que é o problema da robótica e do bloqueio. O dinheiro muitas vezes chegava para suprir as indenizações e uma ação envolvia medicamento numa comarca longínqua. O juiz, quando alcançava, não era de propósito que ele fazia isso, ele tinha que agir como juiz, mandando a robótica localizar um crédito do Estado. Muitas vezes a conta que pegava era uma conta de convênio ou de transferência que envolve um programa como o Protransporte. Mas nós fomos ao Supremo e o Supremo finalmente deu essa orientação para a magistratura. Contas de convênio não podem ser bloqueadas, porque você imagina o que ia acontecer. Além do dinheiro faltar para aquela conta, se eu tenho 100 milhões para concluir uma desapropriação, eu tenho que prestar conta de 100 milhões. Se alguém subtrai num bloqueio 1 milhão, eu já não tenho mais os 100 milhões. E o gestor, como é que ele ia prestar conta daquele convênio ou daquela transferência se estava faltando por um bloqueio judicial que ele não teve participação ou responsabilidade naquilo? Então, finalmente, hoje a Justiça começa a ter mais equilíbrio de que esse tipo de conta, mas a conta mesmo do Protransporte foi bloqueada várias vezes. E as desapropriações são esse grande dilema, mas que agora o doutor Salles está coordenando esse trabalho, esses resíduos que faltam, que dizem respeito a inventários, nós vamos depositar em juízo e chamamos o juiz de mediação, inclusive fizemos uma reunião com o presidente do TJ, ele designou um juiz com acessibilidade, uma juíza, que ela vai coordenar exatamente essas mediações para agilizar a conclusão de todas essas desapropriações. Conciliação é a palavra-chave, né? Exatamente. Conciliação é a única solução. Só tem isso como solução. E esse depósito, ele é feito com base em quê? Com base na avaliação. O cara diz, pagaram 100 mil aquele ali, eu quero 120 aqui. Numa desapropriação, você só pode... E olha se não fosse assim. Com tudo isso, dá esse trabalho todinho, numa desapropriação você só pode discutir valores. O problema é que você chega numa obra dessa para desapropriar, você imagina, nós estamos falando de uma área em que a cidade cresceu desorganizadamente. Aquela dominialidade é muito frágil. A maioria das pessoas ali tem posses, elas não têm muitas vezes uma titulação cartorial. Então, exige muita criatividade sua também na forma de... Você vai indenizar o quê? São as benfeitorias, você vai caracterizar o posseiro, ele não tem a dominialidade. Então, veja que é muito complexo. E o capião entra aí. Se tiver áreas também, se forem áreas devolutas, áreas do Estado, se tem característica de uso capião ou não, porque você não pode ter uso capião em áreas públicas, né? Então, é muito complexo por isso, porque você está fazendo uma intervenção numa obra... de desapropriação, é muito fácil você desapropriar um imóvel preciso,
condominialidade, com escrituras. Agora, imagine uma área de adensamento desorganizado que aconteceu na cidade de Natal, em que você está fazendo essa intervenção exatamente para integrar aquelas comunidades a uma via de circulação. É extremamente complexa essa obra. A gente não tem ideia, às vezes, do tamanho disso. Quantas pessoas envolvidas. Né? São quantas famílias, quantas residências, quantas desapropriações. A bodega, a mercearia, a distribuição de gás que tinha ali. Então, são muitas variáveis. No caso de Oiticica, assim, quantas pessoas acabaram afetadas? Não, e Oiticica é uma saga. Porque Oiticica, qualquer governante tradicional teria concluído Oiticica com mais facilidade. Faria simplesmente o corte das indenizações e dizia, se virem com as indenizações. Mas devido ao perfil social que a obra foi cercando, a comunidade muito organizada, então a parede só evoluía, a subida da parede, como até hoje não está fechada, de acordo com o passivo social que você tem. Então, aquela coordenação do movimento social trazia uma pauta de atendimentos a perder de vista. Então, o que é que aconteceu? Neste meio tempo, eu desapropriava, por exemplo, a Margot e o marido dela com os filhos. Neste meu tempo que a obra começou, que você tem tantos anos atrás, já nasceu o filho de Margot dizer, eu quero meu terreno aqui também. Ele nem estava originalmente como proprietário ou como um posseiro ali, porque era Margot e o marido dela, por exemplo. Mas desse tempo o filho já nasceu, a filha já constituiu família. Então nós já estávamos atendendo quase que a terceira geração de Oiticica. Já pensou? Não é? Isso foi uma coisa fantástica. Em torno da barragem, da barragem de Oiticica, que é o reservatório, você vai ter a cidade, e além da cidade, que é a parte urbana, em que você reconstituiu a cidade com comércio e indústria, para você ter ideia, nós temos as agrovilas também. Já tivemos a Jucurutu, as que tivemos mais Jucurutu, se eu não me engano, e tem a que a gente lançou, Jardim de Piranhas, recentemente foi feito também, já lançada, acho que é a ordem de serviço para Jardim de Piranhas. Então são agrovilas, 3 agrovilas que integram esse complexo. Veja aí, assentamento de pessoas da área da produção rural, da agricultura familiar, fora a parte urbana. Vale a pena visitar, Margot, porque é uma coisa única no Brasil, provavelmente. A gente chama complexo hidrossocial, porque o que queria ser um reservatório, que é o segundo mais importante, reservatório hídrico, se tornou uma obra social, porque teve que fazer uma nova cidade com comércio, indústria e as agrovilas. Igreja, hospital, cemitério, a complexidade de transferência, cemitério, escola, centro social, tudo sem imaginar tem lá, dentro desse complexo de Oiticica. E qual é a expectativa sua com relação ao andamento do Protransporte? Porque aquilo ali está travado há muito tempo e é uma obra importantíssima. Essa semana que passou, a gente já constituiu uma força-tarefa para a gente estar avançando nesse resto de desapropriações que nós temos lá. A governadora vai entregar trechos importantes do Protransporte. Eu fico curiosa em relação a números, né? Por exemplo, no caso de Oiticica, que tamanho é essa cidade? Quantos metros, quilômetros quadrados tem? Não, e olha, tudo no ser humano veja bem, você faz uma cidade nova dessa, o padrão das casas era incrível, porque você, Franco, por exemplo, recebia uma casa nova, mas, digamos, proporcional à valoração que ela tinha na origem. Então você tem a casa com 3 quartos, casa de 2 quartos. Não é assim casa com todo mundo igual olho de chinês, não. Entendi. Você respeitou, digamos, aquilo que você tem agregado em vida, economicamente. Porque não era justo. A identidade de cada família. A identidade de cada família. Então, qual é o cuidado que tem que ter hoje? Porque o ser humano, a gente brincando assim, diz que é o bicho mais parecido que tem com gente, não é? Até pela destruição que faz com a natureza, todo esse cataclisma que a gente está vivendo, essa tragédia agora no Rio Grande do Sul. Ontem eu conversava com uma colega Marjorie Madruga, que é do nosso setor ambiental, ela dizia, Tenor, claro que há toda uma explicação porque aquele fenômeno e aquele volume de água caiu de uma vez só no Rio Grande do Sul, né? Sim. Mas Natal é uma cidade cuja forma desorganizada do seu crescimento e as liberalidades legislativas, muitas vezes, que as pessoas estimulam, os gestores estimulam, pode transformar Natal também a ter tragédias semelhantes a essa do Rio Grande do Sul. Nós vivemos algo parecido em 2014. Exatamente. Todo mundo tem que botar as barbas de molho, porque o desenvolvimento, quando a conta chegou, todo mundo dizia, é ficção. Sim, isso é coisa de xiita, de ativista xiita, meio ambientalista. Mas a vida está impondo a realidade. Sim. A natureza está mostrando que ela tem limites para suportar a intervenção humana sem planejamentos de largo tempo, sem
a nossa costa muito vulnerável também, a costa do Nordeste como um todo. Então, os gestores têm que repensar a sua forma, porque as medidas administrativas do passado, de 5, 10 anos e tal, isso você vai acumulando esse passivo onde ele estoura de forma mais contemporânea. Então, hoje a gente tem essa questão do meio ambiente, o Colégio de Procuradores Gerais também começa a se cercar de mais ciência, de mais informações, até porque o Brasil vai sediar a COP no próximo ano, vai ser em Belém do Pará, né? O Brasil vai ser uma referência nessa discussão e, ao mesmo tempo, já é vítima. Não é? Uma referência meio questionável, né? Não, porque o mundo, veja bem, Margot, nós castigamos muito o Brasil, mas nós temos que ser muito rigorosos com os que nos criticam também. A Europa devastou-se e hoje precisa de que nós mantenhamos os nossos biomas, inclusive sobre biomas. Começou devastando aqui, olha, né? como a PGE tem uma atuação importante, né? Assim, tudo que a gente olhar. A governadora hoje está presidindo o Consórcio Nordeste. Ela está até numa missão na Holanda, que vai até a Alemanha para essas feiras que estão sempre discutindo questões de economia estratégica, e as energias renováveis estão sempre na pauta. Mas o nosso bioma da Caatinga, por exemplo, que é único, é exclusivo, só tem aqui no Brasil, na nossa região, finalmente ganhou o olhar do governo federal. A ministra Marina se sensibilizou, porque Marina defendeu uma ideia, me disse Fátima, governadora, que era de que havia um fundo para todos os biomas, mas os governadores do Nordeste disseram o seguinte ao presidente Lula e a Marina: a Amazônia tem seu fundo, a Caatinga precisa ter um fundo dela também. É verdade. Então isso avançou na formulação desse fundo para a gente, porque senão a desertificação nunca vai ser interrompida, porque você precisa de recursos para interromper. Você não pode dizer à pessoa: ei, não queime lenha ali, não. Você precisa ter um recurso, porque é com a economia que a consciência humana, ela não é o a priori. A consciência, ela é decorrente do que vem do ambiente. Então, por que às vezes você adquire certas consciências? Porque a vida impõe pela atividade de desenvolvimento econômico. Por exemplo, se você tiver um recurso para proteger um bioma desse, é assim que você vai convencer uma pessoa a parar de queimar lenha, de arrancar, porque você tem que dar uma função social em que ela não precisa mais queimar lenha. Exato. Porque enquanto a pessoa precisar queimar lenha para se alimentar, você não cessa a desertificação. Por exemplo, a mesma coisa é a intervenção das indústrias. Muitas vezes as indústrias chegam a essa da questão do tijolo, da telha. Por que não se usa uma energia mais moderna que tem hoje, vários tipos? Por que aquele industrial ainda está usando uma coisa primária? Então, se você não tiver um financiamento viável, porque pela consciência espontânea não vai acontecer. Você tem que ter até a intervenção econômica, e daí é que decorre a consciência, porque é o conhecimento de que existem técnicas, tecnologias, e existe o dinheiro para substituir aquela função mais primitiva. Então é assim que as coisas funcionam em sociedade. Mas tem que partir das gestões com consciência. Sim, porque existe gestão com consciência e existe gestão sem consciência absolutamente nenhuma. Exatamente. Que em vez de plantar árvore, arranca árvore. Exatamente. Então, veja bem, então, durante muito tempo, dizer, vamos fazer plantações extensivas. Onde foram parar os pampas do Rio Grande do Sul? Onde estão os pampas? Pois é. Daqui a pouco a gente vai perguntar, onde está o Cerrado? Né? O Pantanal. E a nossa Caatinga? Então, você veja que são desafios. Os pampas foram os primeiros a desaparecer praticamente. O Rio Grande do Sul é um estado que vai ser absolutamente reconstruído. Aquelas cenas de um aeroporto internacional que vocês viram ontem já falam também muito do que não há mais infraestrutura no estado. Daqui a pouco não tem para onde ir. Então, todos os municípios foram afetados, todos, sem exceção. Exatamente. É o maior cataclisma que já aconteceu, porque a gente já tem... E o que é que acontece? De novo, o problema da economia. Veja bem. Os fenômenos climáticos, até então, inclusive no Brasil, quem pagava a conta era o pobre que morava em costas e populações ribeirinhas. Sim. Dessa vez chegou um fenômeno que disse: não importa quanto dinheiro você tem, você não pode mais morar. Vai-se embora. Certo? Então as moradias das melhores, as mais humildes, desapareceram debaixo de água. Certo? E mesmo os arranha-céus estão ilhados. Certo? Então, os industriais perderam seus equipamentos também. Então, veja bem, foi, digamos, uma resposta muito horizontal. Sim. As que aconteciam antes muito democrática. Os que aconteciam antes eram verticais. Sempre as populações ribeirinhas, as que moravam nas encostas. Então, todo mundo, do empresário mais poderoso, aquele que mora mais confortável, tem que entender que a cidade tem que ser para todos.
Eu não posso ter uma cidade que eu empurro as pessoas para onde não tem. Olha a falta de racionalidade. Eu estou aqui falando mais da gestão, né? Mas é porque a Procuradoria mexe com tudo claro. isso. Todos esses temas, processualmente, passam por nós, porque é a contratação de um serviço, a contratação de uma obra. Então, se você imaginar, os centros das cidades, onde no passado você criou toda a infraestrutura, no Brasil estão abandonados. Então, a infraestrutura, aí você está fazendo extensões de vias para ônibus lá na periferia, você está fazendo extensão elétrica lá na periferia, e o centro da cidade, que está com a infraestrutura toda construída, está ficando cada vez mais ocioso, comércio, habitação e tudo mais. Então, falta muita racionalidade na questão urbanística no Brasil. Procurador, a gente tem que ir para o intervalo, para o Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente pode voltar, continuando. Pode, tranquilamente. Vamos até o meio-dia conversando, que o papo tá bom a beça. 11h32. Estamos apresentando Rede Tropical de Notícias. Onze 11h38, estamos de volta. Minha garganta falhando igual a Michel Temer. Enfim, gostaria de perguntar, isso aqui é uma participação, viu, Antônio Roberto? Olha, gente, você de casa, estamos conversando com o Procurador-Geral do Estado, Antônio Roberto, e na pauta, entre tantas pautas, a gente está conversando sobre a aposentadoria dos servidores estaduais, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, a judicialização nas ações públicas, a gente já conversou bastante no primeiro bloco sobre isso. Então, se você de casa quiser participar, mandar sua pergunta, seu comentário, sua dúvida, é o 999735736. Aí o Paulo César perguntou o seguinte: procurador, gostaria de perguntar se existe alguma previsão para o próximo edital para o segundo acordo direto 2024, para os precatórios alimentícios entre o Estado, TJRN e credores. Ontem eu falava com o procurador adjunto, doutor Santana, que coordena esse programa, e nós estamos esperando exatamente que essa iniciativa, quando o processo se transforma num precatório, que é um processo que se torna absolutamente de conteúdo administrativo, a gestão dele é exatamente do Poder Judiciário. Então, foi formado um comitê e o Poder Judiciário, então, tem a nossa participação e esse cronograma é construído. Mas hoje mesmo já estava noticiando, porque é o seguinte, nós temos precatórios ligados à justiça comum, digamos aqui, do Poder Judiciário estadual, e temos os precatórios oriundos dos créditos trabalhistas. Então, por exemplo, essa semana a notícia que tem é de que o chamamento está sendo feito para acordo direto dos credores na área da Justiça do Trabalho. Mas nós vamos ter, eu não tenho ainda a data, sim, para o novo edital também junto ao Poder Judiciário estadual. Porque a Justiça forma esse comitê, mas as listas dos créditos trabalhistas ainda são separadas dos créditos da Justiça Comum. Então, sim, nós vamos ter que com aquele deságio de 40% e a primeira experiência foi vitoriosa. Aliás, precatório, eu aproveito para, Margot, dizer também do protagonismo nosso da PGE. Eu costumo dizer, quando um governo começa a funcionar mais articuladamente, como é o caso do governo de Fátima, desde 2019, os problemas também se avolumam, porque os armários vão caindo. Você vai abrindo os armários. É quando você começa a fazer uma faxina, né? Exatamente. Como você está funcionando, por exemplo, precatório, a nossa conta é de mais de 3 bilhões hoje de precatório, porque não se pagava o precatório. Então agora a gente está começando esse pagamento de precatórios muito sofrível com a própria fundo de custeio nosso, que é a Fonte 500, mas nós temos feito esses acordos diretos, que tem sido uma forma da gente comparecer, né, que são com recursos das custas judiciais. Nós temos agora também, vivemos a primeira experiência em que você era credor do Estado no precatório, mas era devedor na nossa área tributária. Então, nós fizemos a primeira experiência de encontro de contas. Estamos fazendo isso. Então, assim, a gente começou a abrir as possibilidades dessa matéria precatório sair desse ritmo de não pagamento que existia. E começamos, então, a fazer esses planos de pagamento. Então, isso é uma novidade. Por isso que já tem gente interessada qual é o próximo, porque você começou a inovar em apresentar alternativas. Se não faz no ideal, que é pagando sempre com sua fonte original, você vai criando mecanismos para ir amortecendo esse débito. Então, essa é uma experiência muito boa. Uma outra... Você quer já fazer outra pergunta? Se você quiser já... Não, eu acho que todo mundo deve estar esperando por esse assunto especificamente, que é a aposentadoria dos servidores, né? A aposentadoria dos servidores. Então, nós tivemos essa vitória no Supremo, e aí, veja bem, é uma questão bem
ilustrativa de como é complexo o papel de procurador e de procuradora. Porque nós somos advogados também do Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de Contas precisou, pelas razões dele, tomar uma medida nessa área e aplicar o entendimento que ele tinha sobre essa questão de aposentadoria para quem não tinha um concurso público, e a chamada estabilidade precária que existia, que era aqueles servidores que tinham 5 anos da Constituição, então eles adquiriram uma chamada estabilidade precária, que é a estabilidade integral, que dá direito a todo o exercício dos direitos de um cargo público, é só quem faz o concurso. Então o Supremo, durante décadas, discutiu isso. E mais recentemente, o Supremo fez um corte. Ele disse o seguinte: eu não desconheço o ânimo e a vontade do Constituinte, que era tratar você diferente, porque o concurso não existia. Você não tinha culpa de não ter feito o concurso, porque o concurso não existia. O concurso passou a existir a partir de 88. Então, eu vou respeitar que o Constituinte te deu uma estabilidade, mas essa estabilidade não é igual de quem faz o concurso. Então, como é essa estabilidade? Essa estabilidade permite que você, ao se aposentar, por exemplo, você, em vez de ficar no regime geral, você possa se valer daquele regime do qual você contribuiu durante toda a sua vida funcional. Então, no caso do Rio Grande do Norte, nós temos o nosso regime próprio, que é coordenado e presidido pelo IPERN. Então, como que de repente uma pessoa contribuiu 30 anos para o sistema previdenciário estadual, o IPERN, se via transferida automaticamente para um regime geral? Então, esse foi o nosso dissenso com relação ao Tribunal de Contas, que não tinha data para isso. O Tribunal de Contas entendeu, por uma decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade lá de Alagoas. E por que de Alagoas? Porque Alagoas botou todo mundo dentro da mesma lei. Ela transformou todo mundo em servidor estatutário, sem separar o joio do trigo. Então, nisso aí, o Supremo foi dizer: quem tem até 5 anos da Constituição tem direito a optar por se aposentar no regime próprio. Mas os que não têm, não. Esses vão ter que migrar para o regime geral. Então, o Tribunal de Contas deu uma interpretação de que essa regra era um chamamento para Margot, para Franklin, que tinham preenchido as condições de estabilidade provisória, mas só se você se aposentar até essa data, quando o Supremo teve a publicação, digamos, do seu acordo, da ata da sessão que decidiu isso. Nós, do Poder Executivo, tivemos a interpretação diferente. Dissemos o seguinte: não, presidente, direito adquirido não tem data para usufruir. Eu tenho um direito adquirido reconhecido pelo Supremo em face de uma vontade do Constituinte, eu vou lançar a mão dessa carta quando eu quiser. Então, se eu tenho 5 anos antes da Constituição de 88, eu me aposento no regime próprio quando eu quiser. Então, foi com isso que a gente interrompeu essa sangria para o Poder Executivo, porque o Tribunal de Contas tem sua autonomia, o Poder Legislativo tem sua autonomia, o Poder Judiciário. Quem tem que dispor sobre o funcionamento dos servidores próprios do Poder Executivo é o Poder Executivo. Então, nós fomos cuidar da casa do Poder Executivo, que imagine, um Estado que não pode fazer concurso. Se nós perdêssemos 3.600 servidores correndo para se aposentar até 25 de abril, que era a data da interpretação dada no TCE, nós estaríamos nessa hora com as repartições todas fechadas. Tudo. Então seria a tragédia. Então, paulatinamente, claro, nós continuamos a ter aposentadorias publicadas regularmente pelo IPERN, porque eram pessoas que, independente dessa pressão que veio, já tinham organizado sua vida para se aposentar. Mas a gente interrompeu, foi aquela sangria. Então, hoje, no Poder Executivo, as pessoas podem lançar mão de sua aposentadoria desde que tenham preenchido as condições da estabilidade provisória, dos 5 anos antes da Constituição, de fazer essa aposentadoria quando quiser. E a nossa recomendação de servidor é: não se aposente, que a gente não pode prescindir de você agora. Fica aí no seu abono de permanência, porque nós não podemos fazer o concurso. Como é o concurso do Rio Grande do Norte? Fora os que são judicializados, por exemplo, o concurso de procurador está acontecendo por uma judicialização. E a governadora aqueceu e não recorrer mais. A associação tinha entrado com essa ação e nós levamos a governadora, por saber de todo esse papel da PGE, inclusive ontem ela fez uma mensagem carinhosa para a PGE do aniversário, é que ela entendeu que não tinha sentido para o Estado interromper o concurso procurador, porque somos nós que íamos fazer a defesa de tudo. Olha, imagina aí agora, seja na obra, seja nas aposentadorias, que ia ser uma avalanche de aposentadoria, que nós interrompemos. Vou dar mais um exemplo de vitória nossa. Recentemente, se você quando passar em Natal, na frente do Instituto, da nova escola técnica, Institutos Estaduais de Escola Técnica, Natal tem uma sede, está sendo já inaugurado, já vai ter até matrícula, ali foi a PGE.
Foi 20 anos, uma discussão sobre o Fundef, que era um fundo próprio da educação, que nós transformamos no precatório contra a União, e depois de 20 anos, a parte incontroversa, pouco mais de 260 milhões, creio, a gente recebeu esse dinheiro. Fátima teve o privilégio de internalizar esse valor na gestão dela e vinculou a construção de escolas técnicas estaduais, são 10 ou 12, reformas de escolas. Quanto o montante mesmo? Acho que essa primeira leva foi 269 milhões. Sim. E uma bonificação para os professores. Os professores receberam bonificação também disso. Então, foi uma conquista importante da PGE. A parte controversa, graças ao perfil do governo Lula, que a AGU também, como advocacia pública da União, tem um perfil de composição e não de litigar com os estados por litigar, reconheceu o direito dos estados e na parte dita controversa, que é haver muita discussão ainda sobre cálculo e valor, aqueceu e nos pagar o residual em 3 parcelas de 190 milhões, por exemplo, certo? Uma conquista nossa da PGE. Então, a PGE faz toda essa advocacia dos órgãos da administração direta, que são as secretarias, mas faz também da administração indireta, que são as fundações, Fundação Zé Augusto, Lei Aldir Blanc, que foi a gente que orientou a aplicação da Lei Aldir Blanc, agora da Lei Paulo Gustavo. Nós temos, por exemplo, o DR, que é a questão das nossas estradas. Outra vitória agora que nós estamos tendo. Finalmente lançamos, com recurso do financiamento, para o Estado ficar em condições de aderir a um PEF, que é um Plano de Estruturação Fiscal, de recuperação e de reestruturação fiscal. O próprio secretário da Fazenda disse lá no lançamento da ordem de serviço para os primeiros trechos, que a PGE tinha tido um papel, através da nossa chefia e do nosso núcleo lá em Brasília, que é chefiado do Dr. Fred Martins, nós conseguimos ajudar o Estado a ter as condições de sacar o financiamento. Mas para isso, depois de sacar o financiamento, para fazer a obra, para estar assinando aquela ordem de serviço de um contrato, o que é que aconteceu? Tudo aquilo tramitou pela PGE. O modelo, desde eles têm que instruir o processo, né? Tem o projeto básico, tem que ter termo de referência, tem que ter uma série de documentos colacionando até você estar com aquele processo ísdo, saudável, bem instruído, para poder você fazer a contratação, por exemplo, da empresa e dar a ordem de serviço. Então, tudo isso são atribuições da Procuradoria-Geral do Estado. E eu dei o exemplo do DR como administração direta, mas tem um DETRAN também. É um DETRAN. Né? E, vez por outra, a gente encontra passivos, dívidas, porque o governo é passageiro, mas o Estado é uno. Se aquela dívida foi contraída no governo lá atrás, ele não pagou, a cobrança chega de forma contemporânea. É impessoal. Tá impessoal. Então, nós estamos... Vide as folhas de pagamento que Fátima teve que pagar quando assumiu. 1 bilhão que a gente pagou de folha de pagamento. Imagina. Né? E as estradas, a gente podia ter melhorado as estradas desde o primeiro governo de Fátima, mas ela fez uma opção certa. Entre os servidores que estavam endividados, não a miserabilidade total, ela privilegiou pagar primeiro essas folhas e agora, com financiamento outro, vamos começar a recuperar as estradas. Tem desgaste? Tem. O povo reclama? Tem. Mas eu acho que ela tomou a decisão de que não negaria a história dela. Como é que uma pessoa vai fazer um governo 4 anos com os servidores com 3 folhas atrasadas? Era ingovernável. Né? Eu acho que era mais, né? Eram 3, mas tinha mais o 13º, o resto era 4, né? Sim. Então, ela fez a opção certa. Eu vou primeiro organizar a casa, contar com esses servidores, para poder fazer o futuro das obras. Que ela apostava que tinha condição de se reeleger, como de fato se reelegeu, de forma bastante confortável, e agora ela acessa o financiamento e vai deixar importantes trechos de estradas recuperados no Rio Grande do Norte. Nós acompanhamos já o lançamento de 2 ordens de serviço. A estrada da produção, que é uma estrada que é construída por pedaços, cada governo foi fazendo um pedacinho, ela também vai deixar a margem dela, já deixou o primeiro pedaço no edital que foi lançado, e tem mais 2 trechos que eu acho que ela consegue fazer até 2026 no governo dela. Então, por aí vamos. E nós somos, às vezes, chamados também para acudir até as empresas. Por exemplo, a Caerne é uma empresa de economia que nós somos o sócio majoritário, mas ela tem uma advocacia própria. Mas ela, recentemente, viveu uma discussão no Supremo que envolvia imunidade tributária recíproca, ou seja, eu não sou obrigado a pagar as obrigações tributárias para a União, como a União em relação ao Estado, e houve uma interpretação no Supremo, no início de uma discussão lá, que era como se não reconhecesse que a Caerne não é uma empresa de participação societária de capital privado. É muito residual, 99% da empresa é estatal. Então, precisou a PGE ir ao Supremo, demonstrar ao Supremo essa característica da empresa, e nós geramos uma economia de mais de 300 milhões para a Caerne. E foi uma demonstração de uma atuação do nosso núcleo em Brasília, porque a PGE tem a sede natal,
tem a unidade fiscal e tributária da dívida. Aliás, sobre a dívida, nós temos avançado muito, por exemplo. Recentemente, nós precisamos fazer um ajuste lá, porque Dr. Santana, que é o meu adjunto, tornou-se o chefe também acumulando. Ele conseguiu que a nossa receita na dívida saísse de 17 milhões para 26 milhões. Nós estamos hoje facilitando muito o contribuinte a resolver sua regularidade fiscal, porque a nossa visão não é punitivista. A gente quer que o empreendedor, que o empresário, que a pessoa física regularize sua situação fiscal. Então, nós estamos criando vários mecanismos. Muitas vezes a pessoa recebe aquela cartinha antipática do Serasa, mas quando vai lá a gente diz, como é que vamos fazer o seu pagamento? Como é que vamos organizar? Que é para poder a pessoa voltar a ter a vida dela regular. E vamos apresentar ao governo, para não ficar tendo toda a vida que ter essas leis anuais de autorizar o refis chamado, aquelas repactuações fiscais, nós vamos criar uma lei mais perene chamada transação tributária. Alguns estados têm tido essa experiência vitoriosa, nós abrimos esse diálogo com o governo, porque durante todo o ano aquelas pessoas vão poder comparecer sempre para regularizar a sua situação tributária. Também são outras iniciativas que a gente está tomando. Então, você vê que é muita coisa na PGE, que a gente lida com vários assuntos, né? Eu tenho uma curiosidade, mas antes disso, corroborando aqui, como você falou no começo da sua explanação, são 26 milhões hoje que o Tribunal de Justiça tem para negociar os precatórios do TRT, Tribunal do Trabalho, Você né? viu que saiu, né? Só que essas pessoas têm até 14 de junho para se manifestar. É para se habilitar, porque isso é uma disputa, certo? Não, corre muita gente, então aqueles que são classificados primeiro nas e dentro do valor que tem disponível. Dentro do valor disponível, com os deságios. Qual é a relação da Procuradoria-Geral ou das Procuradorias? Só está acontecendo isso porque nós assinamos recentemente um termo com o presidente do TRT para permitir isso e viabilizar. Qual é a relação, e se é que ela existe, entre as Procuradorias dos Estados com a da República? Isso depende muito do tipo de governo. No governo Bolsonaro isso era impossível. É uma visão não republicana, não de federalismo, de cooperação. O ministro Messias, que está à frente da AGU hoje, ele tem a exata noção de que hoje a advocacia pública se faz com federalismo de cooperação. Claro que há matérias em que o interesse do Estado é adverso da União, mas isso não pode implicar na impossibilidade de transação, de composição e de integração, porque no fundo, são autônomos, independentes, mas precisam construir soluções juntas. Então, veja bem, a maior prova foi a postura diferente agora no Fundef. Com o governo Lula, o governo federal, através da AGU, está negociando com todos os estados para transferir o que é devido aos estados e não apenas resistir nesse pagamento, porque ele sabe que aquilo vai se tornar em obras estruturantes na educação nos estados, vai se tornar bonificação para os professores do estado. E a União ganha com isso porque é mais rede escolar, é mais matrícula, é mais educação. Mas para isso você tem que ter a visão estratégica, a visão republicana, de federalismo, de cooperação, que nem todo governo muitas vezes tem. Então nós vivemos uma pensamento mudança humano, abissal. né? Basicamente humano. Nós tivemos uma mudança abissal. Entre a postura do governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, para você ter ideia, os ministros de Estado vinham aqui, sequer o convite vinha para a governadora participar de qualquer evento vinculado. Hoje tudo é integrado. Não importa se o ministro é do partido A, B, C, D, Exato. ele dialoga com a governadora Fátima Bezerra em razão dos interesses do Brasil e do Rio Grande do Norte. Claro. É outra postura, Mas outra realidade. para ser assim, E a gente na diplomacia, advocacia pública, para você ter ideia, eles estão tão colaborativos que eles estão compartilhando conosco as experiências dele, de tecnologia, estão disponibilizando discussão, porque hoje você sabe que a inteligência artificial, robótica, tudo isso vai entrar também na advocacia pública. E como a AGU está anos-luz na frente, eles estão fazendo protocolos para também nos orientar e nos auxiliar nisso. Então, a integração muito boa hoje com a AGU. Procurador, olha, nosso tempo está quase terminando, faltam 4 minutinhos só, mas eu acho que essa pauta é tão importante, até porque esbarra na questão ambiental também, né? Vamos falar sobre os terrenos da Via Costeira. A gente só tem 4 minutinhos para falar sobre isso. Porque muitos não foram construídos, parece que tem 10 terrenos ainda, né? Não construídos ainda, mas que a meta, a ideia é permitir a construção em áreas permitidas e dinamizar também, consequentemente, o turismo aqui no Rio Grande do Norte. A gente não tem perigo de esbarrar em questões ambientais, não. Eu fico muito preocupada quando se fala assim, agora pode construir na Via Costeira. Primeira coisa que eu penso, sabe? Vamos perder paisagem? Vamos perder natureza com isso? Tudo tem que ter a racionalidade e, como eu disse, nós estamos diante de lições bem recentes. Telegraficamente, nós tivemos a visita de um grupo, que é exatamente do grupo SERS, que
pensava poder ter adquirido a área vizinha para construir mais de 300 leitos. Ou seja... Aquele projeto ali do Vale das Cascatas continua? Lá. Então, veja bem. Ora, se o Grupo SESC chegou dizendo que tinha condição de construir, o que é que deu status? Que tinha viabilidade econômica. Claro que depois nós vamos ver a parte urbanística e ambiental. Só que nós descobrimos os defeitos e a insegurança jurídica que existia em torno disso. Neste momento, orientado pela governadora com esse perfil de desenvolvimento que ela tem, de nós não esticarmos a judicialização, que é colocar a via costeira no outro infinito, eu verifiquei que 8 acordos tinham sido homologados na Justiça com os limites da época. Ou seja, dizia assim, que aquele prazo que você teve, que esse prazo de 36 meses, já dura para alguns 20 anos. 20 anos. Mas vamos lá. Então, o acordo homologado na Justiça dizia que durante 36 meses ele teria contado a partir do último licenciamento. Só que nunca disseram nesse acordo qual era o último licenciamento. Então, o que é que eu fiz? Chamei a Procuradoria do município de Natal, chamei a Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Urbanismo, e disse o seguinte: hoje existe uma regência de uma lei municipal chamada Plano Diretor, vigente. O Plano Diretor tem regras, inclusive, sobre a via costeira. Então, a responsabilidade de licenciamento... Mesmo sendo DR ali, a competência... a competência, a jurisdição é estadual. A competência do plano diretor discrimina a atuação naquela área. Porque no município de Natal, por ter uma secretaria, o licenciamento urbanístico e ambiental para a obra e edificação é do município. Certo? Competência atrai para o município. Não é do IDEMA, por exemplo. Ok? Diante disso, o que é que eu pedi ao município? Formalize para a PGE estadual qual é o roteiro de licenciamento, para que fique escrito o início e o final do licenciamento. E chamei os empresários e disse o seguinte: olha, a orientação técnica que nós temos na PGE é o seguinte: caducado as concessões, nós vamos abrir, nós estamos determinando que a Atanorte vá reaver esses terrenos. Mas isso eu tinha que partir de que os acordos tinham uma boa fé das partes que provocaram e da magistratura. Eu tinha que ter respeito pela magistratura. Então, qual é a nossa ideia? Nós vamos voltar aos magistrados agora e dizer, nós não vamos discutir o mérito desses acordos, mas nós temos que, tecnicamente, instruí-los. Hoje existe uma legislação nova, existe um roteiro de licenciamento. Nós queremos aditar esse acordo dizendo o seguinte: o prazo está mantido desde que observado esse cronograma de licenciamento. Então, nós já temos o primeiro assinado na mesa da Procuradoria para assinar, do primeiro grupo, este acordo. Então, nós precisamos, na verdade, legalizar os 8 acordos existentes, não é toda a via costeira. Foram 8 acordos que foram homologados na Justiça, que a gente vai regularizar, dizendo finalmente qual é o prazo de largada e qual é o prazo finalístico. Porque senão nós íamos ficar num prazo infinito. Esse foi a construção jurídica para devolver. Depois disso, a prefeitura que licencia já está contratando a fundação da universidade para instruir os técnicos com relação a esse licenciamento. Procurador, eu queria agradecer aqui sua presença na Rede Tropical de Notícias, meio-dia, em ponto. O Repórter CBN está chamando a gente, a rede chamando a gente, temos que cortar, mas foi ótimo o papo, foi maravilhoso. Obrigado. Muito obrigada pela presença, parabéns pelos 54 anos da PGE, né? Parabéns e obrigado. Obrigada, até amanhã. Valeu, tchau, Frank. até amanhã. Valeu, galera, até amanhã.